Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma entrevista minha aqui para o canal da Aspercom. E quem está comigo aqui é o Henrique Imbert. Como é que se fala o sobrenome? É Imbert ou... É Imbert. É Imbert mesmo? Isso. O Alisson Vale chama você de Imbert, às vezes eu falo, eu acho que eu estou falando errado. Já acostumei. E o Henrique, eu vou falar a minha opinião, acredito que o Henrique é um dos Agile Coaches mais experientes aqui do Brasil. Ele trabalhou em empresas como, por exemplo, Yahoo, Spotify que está sendo bastante citada aí. Muitas pessoas falam sobre o modelo Spotify aqui no Brasil e a gente veio bater um papo aqui. Estamos aqui agora, ele está trabalhando no Luiza Labs, que é uma área de inovação do Magazine Luiza. E Henrique, queria perguntar para você assim, fala um pouco aí sobre sua trajetória, o que você imagina que você tem aprendido aí nessa sua trajetória sobre coaching de ágil, e conta um pouquinho aí sua história pra gente. Cara, dentro da minha trajetória, eu acho que eu iniciei muito nessa questão do Scrum, né? Até influenciado com o Alisson Vale, né? Que eu trabalhei com ele em Vitória naquela época. Você trabalhou com o Alisson também, né? Isso, hoje acho que eu cheguei por conta disso, assim, né? Tem coisa que acontece na vida que é meio um acaso ou destino, não sei o que foi. Eu estava num projeto lá sendo designer e ele estava usando o XP na época, então eu entrei nisso muito por conta do XP. Quanto tempo isso, cara? Uma ideia assim? 2004. 2004. Ah, legal. Eu lembro que nessa época o Vinícius Teles estava escrevendo o livro lá, o Vermelhinho de XP. Ele foi para Vila Velha até, deu umas palestras lá, que a gente mora em Vila Velha, né? Vitória, tudo pertinho. Então, esse é o Vinícius fala que esse período é a primeira onda, né, de ágil no Brasil, isso, né? Isso. Eu falo que são os XPeros malucos, né? Era um assunto de programador, né? Exatamente. Mas eu lembro que logo na sequência o Alisson também, ele veio para São Paulo, fez um treinamento de Scrum e tal, e eu comecei a aprender esses conceitos com ele. E eu falei, cara, eu acho que na época eu estava fazendo um MBA em gestão de projetos, que eu queria resolver problemas que eu tinha no dia a dia como um designer, que eu via que o cara falava, cara, o escopo é esse, tem que estar fechado, aí a gente ia ver, estourava o prazo, e tinha o negócio do custo, e conflitos internos, a comunicação não se resolvia, e eu apenas sendo um designer, eu falava, cara, alguém tem que ter resolvido esse negócio, eu vou buscar estudar sobre isso. E eu entrei no MBA, que eu trabalhava na universidade na época, mas aí os caras falavam assim, cara, você tem que pegar, você tem que fechar o escopo, não pode ter mudança, não sei o quê, parará. Aí eu ia trabalhar com o Alisson... Tão tradicional. Exato. Né? Aí eu chegava para trabalhar com o Alisson, olha, cara, aqui o negócio é XP, tem que abraçar a mudança, não sei o quê. Eu fiquei meio em crise existencial, falei, cara, cada um fala uma coisa e eu aqui no meio tentando aprender, né? E depois de um tempo eu cheguei à conclusão que eu falei, cara, realmente essas coisas que o Alisson fala fazem muito mais sentido do que o que eu estou vendo lá, pelo menos para esse ambiente de trabalhadores do conhecimento, muitas incertezas, né? E eu falei, cara, eu quero focar nisso. Aí eu entrei de cabeça, eu comecei a estudar bastante, aí eu consegui vir para São Paulo, numa startup. Foi até uma questão interessante, eles precisavam de alguém para trabalhar no PMO dessa startup. E aí, como eu tinha já... essa questão do MBA em gestão de projetos, né? Na época eu até tirei a certificação PMP. Eu meio que vendi uma coisa... Você é PMP? Olha aí, polêmica! Porque eu usei isso como se fosse uma espécie de escada, né? Uma ponte, assim. Porque era o que o mercado buscava, assim. Cara, não, São Paulo, os caras PMP, não sei o quê. Só que eu tava com a cabeça toda ágil já. E os caras nesse PMO na startup, eu falei, cara, perfeito. A startup é um ambiente pequeno, que você consegue, né, mudar muitas coisas. E eu vi que os caras estavam indo na direção meio que errada. Então, assim, eu consegui entrar nessa startup, mas eu já cheguei introduzindo muitas das coisas que eu tinha aprendido com o Alisson, né? E naquele momento foi muito do Scrum ali, então né? você foi o cavalo de Troia ali, né? Te chamaram para uma coisa. Exato. E isso é um padrão que tem acontecido bastante, que nem o Juan Bernaboli fala que ele era traficante, né, de agilidade nos lugares, né? Exato. Tá, ok. E aí eu lembro que você trabalhou lá, por exemplo, com o Guilherme Chapelski no Yahoo e tal, né? Isso. E pelo que eu me lembro assim, acho que nesse momento você já estava começando a usar coisas de Kanban, né? Isso. Qual foi o impacto que você chegou de Kanban, entrando na sua caixa de ferramentas? O que você sentiu de diferente, né? O que isso mudou para você? Cara, eu acho que foi, mais uma vez, foi uma decisão muito acertada, assim, de ter começado a estudar Kanban. Eu lembro que foi mais ou menos em 2009, assim, que mais uma vez tendo contato com o Alisson, eu estava aplicando o Scrum nessa startup, e eu percebi que não dava para conseguir aplicar em tudo. Que eu tava aquele cara muito assim, eu só tenho um martelo, eu vou, para todo problema é prego, eu vou sair, né, usando Scrum e tudo. Eu comecei a ver que tinha um padrão muito comum no mercado. O mercado tem feito muito isso, né? E a gente aprende fazendo, né? E eu, cara, mas isso aqui não está resolvendo meus problemas e tal.
E aí eu vi que o Alisson tinha começado a falar dessa coisa de Kanban e tal. Aí, em uma das viagens que eu fiz pra Vitória, que ele tava morando lá ainda na época, eu marquei um tempo com ele no escritório dele e falei, Alisson, pô, me ajuda aí, cara. Fala melhor sobre esse negócio do Kanban, eu quero ver como é que funciona. Eu lembro que nessa época, em 2009, ele me passou uma série de livros. Os do Don Harnison, aquele azulzinho do Flow, o do Managing the Design Factory. Esse azulzinho do Flow não é bem o azulzinho do Flow, é um livro bem denso, né? Exato. Principles of... Principles of Product Development Flow. Exato. Que pode baita livro, é livro de cabeceira, né? Não tem jeito, tudo tá lá. Que fala azulzinho confunde com o David Anderson, né? Ah, sim. Mas esse aí que esse denso. Flow, na verdade, a ironia do destino é que tem uma cascata na capa, né? Exato. Tem uma cachoeira na capa. Exato. Aí ele também me passou alguns aquele do Correladas, do Scrumban. Então, assim, eu comecei a ler essas coisas, foi até mais fácil de digerir o do Scrumban, né? Por ser mais didático. O Correladas é um cara que, pra falar a verdade, é outro incompreendido, né? Porque eu tenho começado a falar isso no mercado, o pessoal acha que eu uso Scrum com Kanban, e na cabeça deles eu uso um quadro para gerenciar sprint, né? Exato. E o pessoal muitas vezes usa esse termo Scrumban de forma bastante deturpada, porque, falando em português claro, cara, o Correladas ele odiava Scrum, né? Ele queria se livrar O Scrumban, pessoal, não é Scrum convivendo pacificamente, né, com Kanban. Na verdade, o Correladas, o Scrumban é você sair fora do Scrum, porque o Correladas achava que era uma roubada, né? Você tá no Scrum, né? Mas legal, continua aí. E aí você... Isso. Aí eu lembro que na época também o David Anderson, ele estava escrevendo um rascunho desse livro de 2010, né? O livro. Aí eu li o rascunho dele, que ele publicava Era umas edições que tinha no Yahoo, é bem antigo isso, né? Do Kanban. Aí eu li aquilo e falei, cara, esse negócio faz sentido. Aí dentro dessa startup eu já comecei a usar o Kanban, com parcialmente Scrum, Kanban, os dois ali, e aconteceu de eu ir pro Yahoo, né, com o Chapievski, que você comentou, o Antônio Silveira, e quando eu cheguei lá foi muito interessante, porque os caras estão usando Scrum, e eles tinham uma certa... Como é que eu posso dizer? Eles não entendiam muito o Kanban a fundo, né? Tinha aquela coisa meio que assim, cara, o Scrum ajudou mas isso acho que era 2010, 2011, né? Então ainda não era tão tava começando, pra falar a verdade, nessa época até eu ainda comecei, né? Na verdade eu comecei... Não foi na mesma época que eu comecei com o Kanban, foi 2009, né? Quando o Alisson começou a evangelizar esse tipo de abordagem, né? No começo também eu fui totalmente cético, eu fui um cara que eu olhava pro Alisson e falava, cara, isso não funciona, Alisson, não é possível, cara, precisa ter interativo, eu tenho background de Ruby, né? Então sempre pensei de forma time box, né, tal, iteração, XP a mesma coisa, né? Mas aí ele foi quebrando, né, todas as resistências lá e tal, mas interessante, continua aí. Não, então eu cheguei já com essa cabeça assim, o pessoal tava usando Scrum lá, e eu falei, cara, que bacana. Eu fui para ser meio que uma espécie de Agile Coach, Scrum Master ali, né? Então, mas aí eu já comecei a introduzir várias coisas que o Kanban fala, cara, começa a medir o fluxo ali, dá uma limitada aqui, outra lá. Eu comecei a fazer pequenas mudancinhas aos poucos junto com o time, e o negócio começou a dar um resultado assim, fantástico, né? Começou a dar mais previsibilidade e tal. E eu lembro que até você visitou a gente uma vez lá. Visitei, Aí você viu lá o nosso fluxo que a gente estava utilizando, já com classes de serviço, lá que a gente eu lembro, uma coisa que marcou muito essa minha visita, né, que... o Chapa, o Guilherme, ele comentou comigo, falou assim, a gente ainda tá pensando de na próxima sprint a gente abandonar a sprint, ele comentou comigo nessa época, foi bastante marcante, foi legal. E aí eu lembro que uma coisa que teve que tem um apego assim, as pessoas começam a estimar em pontos e não quer meio que parar com aquilo, né? Então assim, através vira um cobertorzinho, né, quente ali, as pessoas se acostumam, né? E eu lembro que assim, essa parte de ter métricas ajudou muito a conseguir trazer mais previsibilidade. Eu fui fazendo meio que em paralelo, né? Até que chegou em um momento que o pessoal falou, cara, não tá fazendo sentido isso pra gente. A gente não tá, né? Uma coisa não tá batendo com a outra. E eu lembro que o meu diretor na época lá, ele tinha saído de férias umas 2 semanas. Aí eu aproveitei, aí eu falei, galera, agora é a chance. A gente começou, mudou tudo, tiramos um negócio de sprint e tal, e o negócio começou a fluir. Aí o time ficou mais motivado, mais engajado também. Aquelas... reuniões que a gente fala, né, fazer sob demanda mesmo, né, sobre os eventos ali, sem ter aqueles plannings longos. A gente começou a fazer várias coisas diferentes. Desacoplar, né? Desacoplar o planning do tempo e deixar o processo mais fluido, né, com cadências desacopladas do tempo. Isso é uma coisa que o Don Heinertz também fala na literatura dele, né? E você comentou, né? O cara saiu de férias, você já aproveitou para... Exatamente. Que legal. Mas você comentou comigo, né? Foi interessante, você mostrou melhoria, né? Você mostrou números que provavam, olha, ficou melhor, né? Exato. O processo ficou mais ágil. Isso é bastante comum, né? O pessoal que trabalha com Scrum, o primeiro passo que eu faço geralmente quando as pessoas estão insatisfeitas com o Scrum, eu colo o Kanban em cima do Scrum. Né? A primeira prática do Kanban começa com o que você faz hoje. Se o que você faz hoje é Scrum, é Safe,
cola o Kanban em cima. Aí você vai começar a ver as disfunções, né? E, bom, vou falar agora, cara. Acho que o pessoal deve ficar muito curioso, porque, como eu falei, o modelo Spotify, né? Tem até artigo hoje em dia falando que não existe modelo Spotify. Mas fala um pouco pra mim a sua vivência lá no Spotify, cara. O que você aprendeu por lá? É muito interessante mesmo, assim. Lá dentro ninguém fala modelo Spotify, né? Eu acho que é muito... Parece até com a Toyota, né? Acho que ninguém lá dentro fica falando Lean, né? É o nosso sistema o Lean, de produção, na verdade, é uma criação americana, Exato. né? Os japoneses lá da Toyota não precisavam desse nome, né? Exato. As pessoas de fora têm necessidade de botar um nome em alguma coisa, né? Então, Isso. acho que as pessoas de fora falam que é o modelo Spotify. Mas lá dentro as pessoas enxergam, é o nosso jeito de trabalhar, como que a gente resolve os problemas aqui, o que a gente tem que fazer para poder ser mais assertivo, Foi mais produtivo. o jeito que emergiu as coisas lá, né? Você imagina, né? Exatamente. Mas como que acontecia lá, cara? Lá o pessoal usava Kanban, usava Scrum, usava o misto, como é que era, cara, assim? Lá era um mix de tudo, assim. Inclusive, uma percepção minha que eu acho bacana de falar. Eu acho que aqui no Brasil eu vi implementações de Kanban muito mais profundas do que lá, até. Isso é bem interessante, porque lá parece que eles priorizam muito mais essa questão de você ser mais volátil, assim, as coisas modificarem, né, muito rapidamente. Eu lembro que eu tive uma experiência no e-commerce aqui, que foi o da Baby e o da Dinda. Até trabalhei com o pessoal lá do Baraúna, né, da plataforma e tal. Plataforma foi bem bacana esse projeto aí. Então ali a gente conseguiu fazer umas coisas mais profundas, assim, né? E eu lembro que quando eu cheguei no Spotify, eu falei, caramba, eu vou chegar lá, né? Como é que vai ser isso daí? Os caras devem estar num outro nível. Que tem até a gente fala Joaquim, né? Que é o Joaquim em português, que escreveu o livro sobre Kanban e tal. Tem o Henrik Niebuhr, né? Que é o cara que faz esses vídeos que... Acho que o Spotify ficou tão proeminente assim por conta dele, que ele faz os videozinhos, publica, né? Tem os artigos, aí o pessoal lê Mas realmente tem muita coisa boa lá. Mas assim, no ponto de vista Kanban, eu não vi muita coisa profunda, assim. Eu via visualizações, eu via limites aqui ou não, mas eu não via as pessoas, muitas delas assim, analisando métricas e tomando decisões baseadas em previsibilidade e tudo mais. Certo. Eu via muito mais o negócio tentando focar no cliente final, do tipo, cara, como é que a gente faz para validar essa hipótese, como é que a gente faz para esse negócio acontecer e tudo mais. E aí tem muito, também uma questão muito cultural, né? A gente até conversou sobre isso. Né? O Brasil, essa gestão mais tradicional, essa questão da confiança que não existe, né? E lá é uma sociedade que é muito focada na colaboração, assim, né? Eles Exatamente. não têm muito essa coisa. A cultura ali dos povos nórdicos ali o cara, ele não é hierarquicamente superior a você, né? Ele tem um papel diferente, né? Geralmente uma estrutura empresarial mais flat, é um fruto de uma cultura de alta confiança, né? Que nem aqui no Brasil, né? A brincadeira que eu faço é tenta explicar um cartório para um americano, para um europeu, ele vai rir da tua cara, né? Ele vai, você vende um carro, você tem que ir num órgão público, cara, garantir que o carro foi vendido, né? Eu passei os 6 meses nos Estados Unidos ano passado e eles olhavam, cara, com aquela cara do tipo, vocês são bem idiotas, né? Um negócio assim. Não, mas muito legal, cara. E deixa eu te perguntar, né? Cheguei a te cobrar, mas você vai submeter palestra lá pro Lean Kanban Brasil? Tá no meu backlog, né? Tem que dar um jeito de... Isso, tá terminando o prazo. Acho que tem só mais uns 10 dias de prazo aí, né? Geralmente todo mundo deixa pra última hora. E, bom, muito obrigado aí. Valeu, cara. Imbert, ou Imbert, pelo seu bate-papo. Acho que o pessoal vai gostar bastante. E espero ver lá, se for possível, a sua palestra lá no Lean Kanban Brasil. Acho que seria um grande acréscimo aí pro evento, né? Legal. Pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência aí, pela sua atenção, e tivemos aqui a entrevista com o Henrique. Fiquem ligados aí no nosso canal que sempre vai ter novos conteúdos por aí. Obrigado, falou galera!